Esse é o canal Abre a Boca. Hoje eu vou falar de caldos e molhos, especificamente de caldos de legumes e de molhos de tomate. E como que você pode fazer eles para agilizar a tua cozinha. Vem comigo! Quem não gosta de macarrão com molho de tomate? Bom, eu amo. Acontece que os molhos prontos de tomate que existem no supermercado, eles têm muito conservante, muito químico, muito corante, tá? E se você pudesse fazer o seu próprio molho de uma maneira rápida, de uma maneira prática, muito simples, com o seu tempero, com o teu gosto, com o teu paladar e natural, você praticamente não vai precisar fazer nada. É muito simples e eu vou ensinar como fazer isso. Eu já falei nesse vídeo aqui em cima que eu gosto muito de organizar minha cozinha, eu gosto de planejar minha cozinha e nisso entra o molho de tomate. Aí você pensa, tá, eu quero fazer então um macarrão com molho de tomate. Você vai fazer o molho na hora, caseiro? Não, né? Lógico que não. É muito trabalho. Então o que você vai fazer? Você vai deixar esse molho pronto já para você poder usar. Então, como é que eu faço para ter esse molho ali na mão, igual um molho de supermercado, só que sem ter todo esse trabalho de fazer? Planejando? Como que você vai fazer isso? Quando eu vou no mercado, eu já compro sempre tomate o suficiente para fazer mais molho e para deixar aqui em casa, justamente com esse intuito. E aí, também dando uma dica, eu aproveito o forno para as coisas que eu estou fazendo, para agilizar o processo e para economizar. Como assim, Tamires? Por exemplo, se eu for fazer um bolo, o forno tem que pré-aquecer antes, certo? Certo. Então, como é que eu faço para pré-aquecer ele? Eu coloco esses tomates no forno para assar. E aí, a partir disso, eu já posso assar o bolo. Tá, mas espera aí. Molho de tomate no forno? Sim, eu vou explicar como é que faz. Primeiro, você vai precisar de tomate. Claro, obviamente, né? E aí você vai usar os seus temperos. O que é que eu uso aqui em casa? Eu uso cebola, alho e azeite. Eu não uso tempero tipo sal e ervas porque eu gosto de temperar o meu molho cada dia de um jeito diferente, porque eu sou doida. Não, mentira. É porque eu acho que quando você faz essa base de molho, você tem mais abertura e mais liberdade para fazer o molho que você quer, de acordo com o que você quer. Por exemplo, um molho de macarrão não vai ser o mesmo molho de uma lasanha. Ou vai, se você quiser também, fica à vontade. Mas às vezes eu acho que tem certos tipos de tempero que combinam melhor com certa coisa do que, né, fazer um molho universal para tudo. Também pode ser, lógico, você pode fazer do jeito que você quiser. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os tomates que eu vou fazer para esse molho. Geralmente eu uso 2 tomates por molho, dá uma quantidade para mais ou menos 4 refeições. E aí eu pego todos esses tomates, eu corto eles, não precisa cortar muito pequenininho, mas também não corta ele tão grande, porque é isso que vai fazer ele assar. Também corto a cebola. O alho eu já deixo ele em dente mesmo, só tiro a casquinha dele, jogo ele e aí eu rego com azeite e acabou. Eu deixo no forno por 180 graus a 200 graus Celsius por mais ou menos uns 20 minutos ou até que você fure e ele fura perfeitamente até o final da forma. E aí vai a minha dica, que eu já falei. Se você for fazer esse processo, quando você for cortar o teu tomate, não corta ele tão grande, mas não corta ele tão pequeno. Corta em cubinhos razoáveis ali, ou até em pedaços razoáveis. Não precisa ser tudo uniforme, porque não é isso que vai fazer diferença, e sim o tamanho. E a sua cebola também, porque aí ela consegue pegar melhor esse sabor do tomate, esse caldo que ele vai soltar e tudo mais. E por que assar? Porque quando você assa, a distringência que tinha no tomate e na cebola some. E com isso também, você consegue ter mais o umami do tomate. Tá, Tamires, agora eu realmente não tô entendendo. Umami, o que é isso? Umami basicamente é uma palavra japonesa que você usa para gosto saboroso. Seria basicamente um gosto extraordinário, maravilhoso, que vai deixar sua comida muito, muito gostosa e irresistível. O que isso quer dizer? Que o teu molho vai ficar muito mais gostoso. E aí, beleza. Assou tudo bonitinho, tá? Uma delícia. Soltou bastante caldo do tomate. O que eu faço? Eu passo por um liquidificador e bato tudo. E acabou. Basicamente só isso. Se você achar que teu tomate tá muito sequinho, não soltou muito caldo, não tá batendo direito no liquidificador,
pode colocar água, mas sempre tente colocar o menos de água possível, porque aí esse molho ele se torna um molho concentrado. E qual que é a diferença de você fazer um molho concentrado para um molho já diluído? Se você precisar aumentar esse molho e colocar água e ele estiver concentrado, vai continuar ótimo. Agora, se ele já estiver diluído, ele vai ficar cada vez mais ralo, mais sem sabor. E aí depois que você bate ele, que ele vai virar esse creme, teu molho concentrado tá prontinho para você usar, saboroso, delicioso, caseiro e natural, e com a sua receita própria. E aí agora vamos pensar no armazenamento dele. Como que eu faço aqui em casa? Tem um vídeo que eu já falei aqui, de que eu falo sobre armazenamento das coisas no congelador. Então a gente coloca o nosso molho no saquinho de plástico em algumas porçõezinhas para poder ter isso à mão sempre. Se você quiser colocar no potinho também, algum outro recipiente que você tenha, perfeito. Ele fica assim depois de congelado. Essa quantidade mais ou menos aqui, ela dá para 2 refeições maravilhosamente. Se eu quiser transformar em 4, eu também consigo, porque dá para diluir, porque ele é concentrado. E aí, quando eu for usar, eu só tiro esse molho do plastiquinho, coloco direto na panela, acrescento ali meus temperos e em 5 minutos esse molho está pronto, que é uma bênção para a cozinha. E o melhor de tudo é que ele foi feito por mim. Ele não tem conservante, ele não tem químico, ele não tem corante. Ele é bem naturalzinho. Mas e se eu te falar que você pode melhorar esse molho? Como assim melhorar? Deixar ele muito mais saboroso do que ele já é. E tem como fazer isso? Lógico que tem! Tá, me excedi, desculpa. É só você colocar, por exemplo, um caldo de legumes. E aí como que eu faço isso? Ao invés de eu colocar a água, eu coloco o caldo de legumes que eu mesma preparei. Ele é um caldo de legumes natural também. Como é que eu faço esse caldo de legumes? Primeiro, vamos lá. Por que que eu faço meu caldo de legumes também? Porque, de novo, os comprados no supermercado geralmente tem muito químico, muito corante, conservante e, enfim. Esse meio que eu uso de caldo é um meio, inclusive, que você pode evitar que os alimentos sejam descartados. Como é que eu faço isso? Lembra da sustentabilidade que eu falei? Que eu vou deixar nesse vídeo aqui? Eu também acredito nisso para os alimentos. Então eu pego todas as cascas, os talos, tudo que seria descarte de alimento, lembrando que já está tudo bem lavado, tudo bem bonitinho, e coloco num saquinho até ele encher. Então eu vou colocando, por exemplo, casca de cebola, casca de alho, cenoura, pepino, talinho de pimentão, de brócolis. Lembrando que eu não coloco nunca pimenta, nem semente de pimentão e nem fruta. Fruta porque eu não quero que fique doce, mas a pimenta e o pimentão é porque ele vai ficar muito apimentado. Se você gostar disso, manda bala. Mas eu não curto muito, então eu não coloco. Coloco nesses saquinhos e aí eles ficam abertos dentro do congelador e eu vou pondo aqui os talinhos, as cascas. Quando ele enche, parabéns, até que ele esteja totalmente cheio. E o que eu faço quando ele tá cheio? Eu pego uma panela grande o suficiente, coloco todas essas cascas, todos esses talos, encho de água o suficiente para cobrir e aí eu fervo por 40 minutos. Isso é muito importante. Não ferva por menos tempo, porque por menos tempo o teu alimento não vai soltar os nutrientes na água e por mais tempo esses nutrientes que estavam na água eles começam a perder as propriedades. Basicamente não vai ter adiantado você ter feito tudo isso. E outra coisa também é que esses alimentos, esses restos de alimentos, depois que eles são fervidos, eles não têm mais propriedade nutritiva. Então o que você pode fazer com ele? Pode descartar ou você pode compostar. Então eles não vão ter nenhum nutriente para você, nem para os animais. Então você pode descartar ele sem culpa, porque eles já serviram os propósitos deles. E aí eu congelo também esse caldo. Como é que eu faço isso? Então eu pego as forminhas de gelo, coloco o caldo ali, eu coloco nessas forminhas assim. A cor varia muito do que você vai usar. Por exemplo, se você usar beterraba, casca de beterraba, casca de abóbora, com certeza vai ficar muito mais laranja, muito mais colorido. E aí, depois que congela, eu pego todos esses cubinhos, coloco num pote maior, dentro desse pote aqui, que é o nosso pote de caldos. E vou usando, igual como se fosse aqueles
caldos já prontos em cubinho, porém eu mesma que fiz, ele é muito mais nutritivo. Aí eu uso isso pra colocar nas coisas. Por exemplo, se eu for fazer o molho, eu coloco ali uns 2, 3 cubinhos e aquele molho vai ficar sensacional, porque além dele ficar nutritivo dos alimentos que ferveram, ele também tá saboroso, ele tá maravilhoso e eu sou apaixonada por esse molho, por esse caldo. E onde mais que eu posso colocar esse caldo? Eu coloco no feijão, eu coloco no arroz, eu coloco às vezes até em farofa, eu boto em tudo quanto é lugar que eu possa colocar. Então, faz o teste na sua casa, que eu te garanto que você não vai se arrepender. Você vai amar ter as coisas disponíveis e práticas em casa e saudáveis. E se você fizer, não se esqueça de comentar aqui embaixo e me dizer o que você achou, porque eu também quero saber. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no meu canal e compartilhe com as pessoas que amam cozinha e adoram uma cozinha prática e rápida. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!